Eu queria conversar com vocês uma coisa que muita gente ainda não sabe. O açúcar não é o único fator que altera a nossa glicemia. E isso é uma coisa que vocês precisam saber se vocês querem ter um bom controle da glicose. Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês rapidinho. Meu nome é Juliane, eu tenho diabetes tipo 1 há quase 10 anos e aqui no YouTube eu compartilho com vocês vídeos sobre saúde, rotina, diabetes. E por favor, se vocês querem fazer parte dessa comunidade e me ajudar a crescer ainda mais, já se inscreve e deixa o like aqui no canal. Mas é isso mesmo, minha gente. Algumas pessoas que já me acompanham aqui já entenderam essa relação aí que o açúcar não é o único fator que atrapalha a sua glicemia. Ele é apenas um dos fatores. Existem outros inúmeros fatores que podem influenciar a nossa glicose. Mas ainda assim, cotidianamente, em uma conversa trivial na rua com uma pessoa conhecida, com um parente também, pessoas chegam pra mim e falam: eu cortei o açúcar, não tomo mais café com açúcar, troquei pelo adoçante, não como mais doce, não como mais brigadeiro e por aí vai. Achando que o único vilão do diabetes é o açúcar. E, gente, não é bem assim. Inclusive, tem outro vídeo aqui no canal que explica exatamente essa relação aí do açúcar com a glicose. E eu vou deixar aqui na descrição para vocês clicarem depois. Existem mais de 40 fatores que podem influenciar a nossa glicemia. E óbvio que eu não vou listar cada uma delas, porque uma das principais é sim a alimentação. Mas engana-se quem pensa que é só o açúcar que é o super vilão do diabetes. Não é bem assim. O que é preciso entender é que carboidratos viram açúcar no nosso corpo, sejam eles de fontes saudáveis ou não. Ou seja, um brigadeiro tem carboidrato, açúcar, leite condensado, enfim. Isso tudo tem carboidrato sim. Só que uma maçã também tem carboidrato. Então ela também vai fazer subir sua glicemia, porque todo carboidrato vira açúcar no seu sangue. Isso é uma regra. Mas essa relação eu expliquei naquele vídeo que eu falei pra vocês, então se vocês querem entender um pouco mais sobre carboidratos, proteínas, gorduras, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês linkado. O assunto de hoje são os principais fatores que alteram. Entre eles, os carboidratos refinados. Esse seria um dos primeiros fatores aí, porque sim, é alimentação. Carboidratos como pão branco, arroz, pizza, massas em geral, são ricos em carboidratos simples, que são aqueles carboidratos mais rápidos. Então, quando você come, ele rapidinho vira açúcar no seu sangue. Então, esse é um dos principais fatores que altera a glicemia aí. Carboidratos refinados. Mas existe um outro fator muito importante também. Esse segundo fator é o estresse. Vocês sabiam que se você estiver estressado, a sua glicose pode sim subir? Seja um estresse físico ou emocional, qualquer um dos dois pode fazer nossa glicemia subir. Justamente porque isso libera os hormônios como o cortisol e a adrenalina, que fazem com que nossos níveis de glicose se elevem para produzir mais energia. É por isso que muita gente, quando vai na montanha-russa, que dá medo, por exemplo, volta com a glicose muito alta. Justamente esse poder da adrenalina aí faz a glicose subir um pouquinho. Um terceiro fator que muita gente não sabe é que infecções e doenças também podem alterar a nossa glicemia. Quando o nosso corpo está lidando com esse tipo de doença, ele acaba liberando alguns hormônios que afetam nossa glicose, aumentando assim o nível também. Então, gente, se você está com uma gripe ou algum quadro infeccioso, observa a sua glicemia, porque é bem possível que você precise aumentar tanto as suas doses de remédio como de insulina. E claro, fazer uma dietinha um pouco mais restrita e diminuir um pouco essa glicose aí, que vai estar mais resistente mesmo. O quarto fator que afeta a nossa glicemia é o sedentarismo. Sério, Ju? Sério que se não fizer uma caminhadinha, minha glicose vai ficar ruim? É, gente, a falta de exercício físico pode sim afetar a nossa glicemia. Justamente porque a atividade física, ela ajuda a colocar a glicose no lugar certo, sabe? É através dele que ela consegue botar a glicose como fonte de energia. Não só fica aí andando pelo nosso corpo sem ter uma utilidade específica. Então sim, você precisa fazer alguma atividade física aí para ajudar a sua glicose a ficar boa. O quinto fator que também pode influenciar a nossa glicose são os medicamentos. Alguns medicamentos, como corticoides e remédios antidepressivos, eles podem afetar a nossa glicemia justamente pelo princípio ativo deles. Então, assim, se você vai precisar usar corticoide, muita atenção à sua glicose, bastante hidratação, porque é bem provável que você tenha uma resistência à insulina muito maior. Vou contar pra vocês rapidinho uma experiência que eu tive na minha gravidez. Minha filhinha tava lá super bem na barriguinha, até que a gente descobriu que ela poderia estar com baixo ganho de peso. E aí, por conta disso, muita coisa foi acontecendo assim, uma atrás da outra, e poderia sim ter o risco dela nascer antes da hora, prematura. Então a gente teve que fazer uma injeção de corticoide. E eu assim, desesperada, né? Não sabia o que era isso. Era pra ajudar a amadurecer os pulmões da bebê. Isso não teve nenhuma relação com diabetes, tá, gente? Isso aí é coisa de gestação mesmo, pode acontecer com qualquer pessoa. E aconteceu comigo. E aí, nessa hora, foi uma luta entre mim e o meu médico, porque ele tava com muito medo de eu tomar corticoide, justamente por causa do diabetes. Porque
No terceiro trimestre de gestação já é super difícil controlar a glicose, os níveis ficam uma loucura por causa dos hormônios da gravidez. E ainda além disso, usar uma dose super alta de corticoide na veia. Foi uma escolha muito difícil, mas eu preferi tomar um corticoide e ficar observando a glicose, aplicar mais insulina e realmente eu tive que aplicar bastante insulina no período que ela ficou agindo ali, pelas 48 horas que o remedinho ia agir. E assim, passou, deu tudo certo. Mas o medo era real, tá, gente? Que realmente ela afeta muito a glicose. E às vezes você tem que triplicar, quadriplicar a sua dose só pra conseguir controlar os efeitos desse corticoide aí. Então, assim, doideira, tá? Então, se vocês usarem corticoide ou antidepressivos, observa essa glicemia para entender melhor como seu corpo reage a esses remedinhos aí. O sexto fator que pode influenciar a nossa glicose é a falta de sono. Ô louco, mas até dormir mal vai afetar a nossa glicose? É, gente, vai afetar sim. Noites mal dormidas, elas afetam a produção de insulina e aumentam também a resistência à insulina, deixando os níveis de glicose super altos. Então, assim, você ter uma glicose boa, não basta só ficar atento ao açúcar, aos carboidratos, aos remédios e às doenças. Você tem que se preocupar também com a falta de sono. É osso, né, gente? Nunca é fácil pro diabético. E o sétimo fator que também afeta a glicemia é a desidratação. Quando o corpo está desidratado, o volume de sangue diminui, o que pode fazer com que se concentre mais glicose ainda no seu sangue. Se você tem diabetes, pré-diabetes, alguma coisa nesse sentido assim, o ideal é que você se mantenha bastante hidratado, que aí você consegue também dar uma diluída nessa glicose aí no sangue. Basicamente, você tem que ter um bom estilo de vida. Você tem que comer bem, evitar estresse, praticar exercício físico, ficar atento a infecções e doenças, a medicamentos que podem alterar a glicemia, dormir bem e ainda beber bastante água. Ou seja, se cuidar da melhor forma. Além desses fatores que eu separei para vocês, existem alguns outros que também podem influenciar a nossa glicemia. Eu quis trazer para vocês hoje um resumão mesmo para vocês aprenderem e entenderem que mudanças básicas no seu estilo de vida garantem glicemias mais estáveis e uma vida mais tranquila no geral. Então lembrem-se, gente, não é só o açúcar que influencia a nossa glicose. Não adianta nada você cortar o açúcar se você continuar consumindo carboidratos e não aplicar a insulina corretamente para aquela quantidade de carboidrato. Da mesma forma, não adianta nada você ficar exercício físico, não dormir bem, não diminuir o estresse. Tudo isso aí é aliado para você ter uma glicose ou muito ruim ou muito boa. A escolha está nas suas mãos. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários para mim que eu respondo todo dia para vocês. E por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like se vocês gostaram desse vídeo. E se não gostaram também, tudo bem, só comenta para mim assim, ó, não gostei, que já me ajuda um pouquinho. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.